Olá, pessoal, tudo bem? Como estamos? Estamos iniciando o nosso 35º episódio do Ciência Deriva Podcast. Exatamente o número do episódio anterior, só que aqui na parte 2. Já que no final do mês passado, não, no início do mês passado, ou no final do mês de maio, eu não me lembro agora, nós gravamos com o Felipe Salada a nossa primeira parte. Não estávamos, na realidade, tínhamos combinado, né? Não tínhamos combinado que iam gravar duas partes, mas o papo fluiu, rolou, e eu estou muito feliz aqui de voltar à nossa conversa. Eu admito que eu não sei direito como fazer agora, se fazer duas partes, né? O que eu falo? Ah, só tem um bordão que eu tenho que voltar a dizer que nós estamos aqui lutando incessantemente contra a entropia. E hoje nós temos duas faltas, infelizmente. O Guilherme, de novo, está com um problema com o relatório que ele precisa fazer. Precisa terminar hoje, então ele não vai participar. E a Nick, que infelizmente não conseguiu conectar. Não sei ainda o que aconteceu com ela. Depois eu vou investigar, saber o que rolou. Mas, Nick, se você entrar, fique à vontade. Eu já te mandei recado. Se você aparecer, estamos aqui. Certo? Mas não estou sozinho, estou aqui com a Bianca. Tudo bem, Bia? Como você está? Tô bem, Cadu, e você? Tudo bem? Tudo Tô bem bem. cansada, mas tô cansada. Semana punk, mas Hoje é estamos aí. sexta-feira. Não sei se você Sextou. gosta de tomar cerveja, mas hoje é o dia correto para tomar É. de cerveja, entendeu? E aqui em Não, São hoje Paulo, onde eu tô, tá merece. sol. Aqui tá 21 graus. Tava um tempinho bom, um solzinho bom. Agora, sei o que Mas uma aconteceu, não. cerveja vale, né? Uma cervejinha é bom, né? Não é? Você quer apresentar o salada de novo? Então dizer oi para ele. Oi, salada, tudo bem? Não, apresentar, né? Porque já, o pessoal já conhece. E nos diga como você está nessa sexta-feira, meio 21 graus. 21 graus, 15 graus, 10 graus, sempre é tempo de tomar cerveja. É, sempre. Né? Exatamente. Ventou, já pode tomar cerveja. Enquanto a gente estiver bem de saúde, animado, né? Ou não animado, aí bebe, fica animado. Exatamente. Para mim, eu sou fã da cerveja. Ó, você não é gaúcho, mas deve gostar de churrasco também, né? O seu sotaque, ele deve, quando ele entra na pessoa, ele já entra com vontade de comer churrasco, né? Pra um cara que não é gaúcho, mas viveu lá, né? Ué, com certeza. Aprendi a ser um carnívoro. Sim, sim. Você manja, você é bom de churrasco, você faz churrasco, tudo não? Só. Dá para brincar. Eu sou o cara do entretenimento, eu não faço churrasco, eu fico sentado com a latinha e conversando, entendeu? Que é uma função importante para o churrasco, né? Assim espero eu. Eu não fico sentado, mas com certeza com várias latinhas. Exatamente o que é importante, né? Bem, gente, ó, para começar, para a gente voltar ao assunto, a gente conversou muita coisa, a gente falou muito de concurso na semana passada, no episódio passado. Hoje a gente pode voltar, enfim, ficamos livres aqui para conversar. Vou fazer uma pergunta só para a gente dar um bate-bola, que eu até conversei com o Salado antes de começar o episódio, que assim, ele é um concursado, né? Ele é um funcionário público, assim como eu. E quando eu entrei, eu tenho nem um ano, né, de carreira pública, falando já tem muito tempo. E eu descobri que a gente tem contratos como o meu e que a gente tem dedicação exclusiva. No meu caso, são 40 horas como professor. No do policial, eu não sei exatamente como é. Eu sei que, por exemplo, para um PM, ele faz bico, mas em teoria ele não poderia. Mas por circunstâncias, cultura e tal, 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 se releva, né? No caso dele, e a gente pode até entrar no gancho se ele quiser, ou se a gente, enfim, a conversa aí, ele está gravando agora a segunda temporada do Perícia Lab, que a gente pode perguntar, né? Enfim. E, ou seja, ele está fazendo um trabalho que, em teoria, o contrato como funcionário público não permitiria. Então, essa ensalada, eu queria te perguntar aqui ao vivo, de novo, como é então? Porque assim, você não pode fingir que você não está fazendo, você está na televisão, né?
Não dá, né? Para a televisão fazer um contrato informal com você. Então, como que é isso? Como que é permitido, enfim. Assim, meu contrato também de exclusividade, 40 horas por semana também, só que, no meu caso, vamos dizer, se você trabalha com forma de plantão de 12 horas, são 40 horas por semana. Então, plantão de 12 horas, 36 horas. Um quarto plantão ultrapassaria o limite. Então, via de regra, se faz 3 plantões de 12 horas por semana. E fora é que a gente tem o problema não, né? A condição de trabalho, que muitas vezes eu tenho que trabalhar nas folgas fazendo os laudos. E às vezes É. não dá tempo de você fazer os laudos durante o plantão. Você pega uma série de plantões sobrecarregados e vai fazer o laudo quando? Em casa, Sim. descansando, Você pode né? fazer no computador pessoal o laudo? Pode, claro. Porque às vezes eu pensei que como ele é sigiloso. Não, não, é que você pode usar, vamos dizer, tem gente que chega lá na base e leva o seu note, Ah, entendi. né? Só na hora porque o laudo ele tem que ser carregado no sistema do Estado, né? Até para você conseguir, vamos dizer, fazer a assinatura oficial, né, via cartão, né? Cartão de identificação e tem que estar no sistema. O teu Sim. laudo vai para um sistema, quer dizer, então quando você manda o laudo para alguém, você manda, vamos dizer, seria uma cópia. O original fica guardado no sistema. Ah, entendi. Então, Entendi. aí no sistema você, as pessoas, as delegacias podem acessar o laudo. Agora, se você for pegar a questão de imprimir o laudo, vai sair as tarjas dizendo quem acessou e qual foi a data. Ah, tem uma segurança aí, então. Nossa! Então, se eu imprimir um laudo de uma outra pessoa, tá, e for fazer uma divulgação, vai aparecer lá o meu nome e a data que eu acessei. Ah, mas tem que ser assim, né? Até para Não, evitar problema, né? porque o que acontece? É um documento oficial e é aquela situação de divulgação do laudo, né? De repente, olha, apareceu um laudo de não sei o quê. Vai estar lá o nome da pessoa e a data que a pessoa acessou o sistema. Sim, sim. Nossa, deixa eu dar uma coisa agora, não, tô vendo na minha cabeça. Porque antigamente, quando não tinha. Não, tinha computador quando você trabalhava, é óbvio que sim. Mas não tinha internet. Era tudo feito na caneta, certo? Aí ficava Quando numa eu salona entrei, lá. quando eu entrei era datilografado. Ah, tá. Tinha as escrivãs, fazia o rascunho, levava para a escrivã, ele a escrivã na máquina, fazia duas vias, uma via ia para a delegacia e outra via ia para o arquivo. Nossa, então tinha uma sala de arquivo monstro, né? É, praticamente um prédio, né? Porque Puta, é coisa demais. hoje o IC chega a emitir mais de 1 milhão de laudos ano. Jura? Um Caramba, milhão? Você está falando para a meu cidade de São Deus. Paulo. É o estado de São Paulo. O estado de São Paulo. Mesmo assim, cara, é muito laudo. É coisa pra caramba. Você está falando laudo aí de geral, né? Porque não é Geral, nome. geral, não, geral, Geral. Geral, geral. né? Sim. Todos os laudos emitidos por São Paulo. Nossa, nossa senhora, tem que ter um arquivo monstro mesmo. Ó, Bianca, sabe uma coisa que eu treinei? Fiquei pensando nessa entrevista. Ah, Eu vou fazer uma promessa, tomara que não seja uma promessa de político, que é assim, eu vou falar pouco, tá tá? bom. Espero, é porque o político fala que vai fazer, não faz, né? Mas eu vou tentar, então, ó, passar a bola para você. Pergunte aí o que você quiser aí pro Salada. Eu queria saber, ainda mais ou menos nesse assunto, é, eu fiz um curso no Butantan e eu passei algumas vezes em frente à polícia científica. E aí eu fiquei pensando, não sei se existe algo do tipo, mas vamos supor, dá para conhecer o lugar, dá para ir na polícia científica conhecer,
a alguém que se interessa pela área, ou é um negócio que não pode acontecer? Eu acho que deve ter às vezes, alguma programação, vamos dizer, com relação à visita tipo de escola, alguma coisa, Ah, que sim. consegue alguma coisa nesse sentido, tá? Individualmente, particularmente, é mais difícil. É claro, vamos dizer, agora, esse mês aqui, o passado, eu fui transferido para uma equipe. Eu estava lá na sede. É claro, vamos dizer, você chega lá, quer conhecer, eu chego lá com o diretor da física, ele vai me dar acesso, aí você conhece. Aí eu chego para o diretor da balística, vai me dar acesso, aí você conhece, entende? Mas assim, chegar lá na cara dura, assim, olha, eu quero conhecer, aí vai ser difícil. Eu já Tem imagino. um museu, Bia, na USP, na Academia de Polícia da USP. Quando Ah, é? você, no campus ali, é perto da Polícia Científica ali. É Ali atrás da nas Polícia costas. Científica. Até Isso, tem uma passagem de uma para outra. para outra, né? Quando você entra pelo portão principal da USP, que é o que eu conheço, a Academia de Polícia é a primeira coisa a primeira instituição. Quando você entra ali, tem um museu, você pode visitar. Eu fui visitar uma vez porque a gente tinha um professor nosso que era um amigo pessoal meu, até hoje, e ele dava entomologia. E uma das coisas uma da disciplina era entomologia forense. No meio da disciplina, né, a Bia fez, né? E aí a gente ia ver se chamava alguém para dar uma palestra lá. Eu não te conhecia, assim, eu não consumia muito esse tipo de conteúdo na internet e tal. E aí eu fui lá para ver se eu conseguia pegar algum professor da Cadepol para ir lá falar sobre entomologia forense, entendeu? E eu Hum, descobri que tinha esse museu. É um museu não é muito grande, mas tem muita foto, tem as máquinas fotográficas. Aí depois da nossa conversa, eu fui relembrando do museu, eu entendi até mais assim o que estava lá. Interessante isso. E até vou te perguntar sobre entomologia. Teria que ser, por exemplo, você não faz esse tipo de análise? Ou isso é um Não, profissional já especializado? não, é, o que acontece? Aqui no estado, eu desconheço, não estou dizendo que não exista, mas eu desconheço o laboratório de entomologia forense, tá? Porque o que acontece? A entomologia forense, muito que você usa, é para identificação de lapsos temporais, tá? Então, O aí que você seria usa para isso? dizer assim, tem uma pessoa que está morta. Aí você acha a pessoa ou enterrada ou o meio ambiente. Você quer saber há quanto tempo essa pessoa está morta. Sim. Então, o que que você faz? Você pega larvas, mede o tamanho dessas larvas, aí você põe em algum local para que elas atinjam a maturidade, ponham ovos e se tornem larvas novamente. Você acompanha até o ponto que elas chegarem naquele tamanho. Você entendeu o ciclo, Aí né? você, do óvulo, né? Até aquele tamanho, você sabe quanto tempo ela foi depositada e quanto tempo a vítima passou ali até produzir larvas daquele tamanho. Então, você consegue dar com uma certa precisão o tempo de morte. Sim. E aí precisa de uma experiência, um conhecimento técnico, né? Dos principais Sim, insetos, sei lá, que vão sim. ser. Eu, particularmente, ó, é uma atividade que eu acho muito nojenta. É, eu acho muito Um nojenta. cara, Então, olha que eu não absurdo, teria né? Um paciência para cara estar que vê fazendo isso aí, morto, tá? 3 vezes por semana, no mínimo, acha larva de inseto nojento, entendeu? Não, eu não. Pode pegar sangue, pode estar podre, pode estar. Não tem problema. Agora, com um bichinho. Uma vez eu fui fazer um local, uma mulher que ela havia sido abandonada, a gente fala do termo nosso, é desovada, né? Na serra, que é a Serra do Mar, na Via Anchieta. Já era o município de Cubatão, Depois né? da serra, então, já, né? Descendo a serra. Aí encontraram a mulher jogada no barranco,
E ela estava com aqueles braçadeira plástica, que o pessoal chama de enforca-gato. De forca-gato. E a delegada queria aquela maldita coisa. E eu fui tirar, só que, meu, eu botava as luvas e começava a limpar a mão, porque os bichinhos vinham subindo rápido. Tá? Eu tinha que segurar, porque tem que segurar, ajeitar, abrir o espaço para conseguir cortar para levar. Né? E toda hora limpando as luvas, porque os O pessoal riu bichinhos. da sua cara, não viu aquela hora? Não, você estava fazendo Ah, isso. é coisa bem nojenta. Entende? Então eu não tenho assim. Não Boa, gosto. boa lembrança. Vou te fazer uma pergunta, Biel, você me corta, tá? Uma pergunta meio que de biólogo, assim, da minha área. Não da minha área, mas, assim, do meu a fazer. Tecnicamente, ainda, falando do trabalho do perito, quando você... As ferramentas, vamos supor que passei no concurso, vou trabalhar o primeiro dia com você. Hum. Aí você vai ser o cara que vai me ajudar ali a entender as coisas. Então, sobretudo as ferramentas básicas para chegar no local. Quando você tem mortos em três ambientes, eu vou citar aqui, que é os únicos que eu consigo imaginar da minha cabeça: água, enterrado e na terra, no chão, ar livre. Por exemplo, eu chuto que o luminol ele vai ser importante quando a pessoa estiver morta ao ar livre. É uma ferramenta que com certeza você vai pensar em usar, acho eu. Só que quando tiver na água, tem luminol. E também provavelmente não dá para. Eu lembro que você falou de um método na entrevista passada, eu não lembro o nome, que era para analisar sêmen. Também acho que não dá. Então, assim, quais seriam basicamente, assim, essas ferramentas para cada ambiente, assim? Bem, o que acontece? Existem algumas tecnologias para se ver resíduos latentes. Aqui são resíduos latentes? São resíduos que estão ali, mas você não enxerga. Sim, Então, vamos dizer onde eu usaria um luminol? Supostamente, vamos dizer, a pessoa foi morta dentro de uma casa, dentro de um carro. O carro foi limpo, ou a casa foi limpa, e a gente olhando a olho nu, não observa nada. Então, sim. nessa situação é que eu vou usar o luminol, Mas se tá? ele tiver no terreno baldio numa floresta, no meio do mato, alguém desovou no meio do mato. É que fica o seguinte, ah, dificilmente vai acontecer de uma pessoa morrer no meio do mato e o ambiente ser limpo, Sim, claro. entende? Então, se tem alguma sujidade, vai permanecer. Então, eu vou conseguir ver com o olho nu. Se a pessoa Ah, simplesmente tá. ela foi descartada, Vai não ver tem sangue. sujidade. O que tem, eu estou vendo, porque você não vai sair limpando as plantas. Entendi. Por que vai limpar a planta? Qual é o sentido? Né? Tá lá o corpo, Tá, não tem entendi, entendi. sentido. O que tem sentido vamos dizer, você mata uma pessoa dentro da sua casa. O que você vai querer eliminar? Que qualquer um veja o resíduo de sangue, para não dizer, olha, foi o Carlos que matou, está aqui o sangue. Então você vai limpar. Você quer Sim, esconder isso aí? Então, se você quiser esconder isso aí, eu vou usar o luminol e vou identificar. Vou entendi. localizar, né? Então, o que acontece? Como eu falei, o luminol, eu devo ter falado, o luminol reage, inclusive, para o sangue, não é só o Só o sangue, sangue. né? E ele reage para sangue de galinha, sangue de gato, de cachorro, de qualquer tipo de sangue, ele reage, porque ele vai atuar no ferro que está na hemoglobina, Sim, tá? Então, o que acontece? Você tem um peróxido de hidrogênio, uma substância, tá? E você causa uma oxidação, uma oxorredução dessa partícula metálica. Com o reagente que tem, essa oxorredução, ela vai liberar uma energia e dessa energia vai surgir uma fluorescência, uma luminosidade baixa. Por isso que seu exame tem que ser feito à noite, sem iluminação, entendi, entendi. tá? Então, aí Tá, você faz à noite, então vai dar aquele brilho. Aí eu vou identificar, olha, pode ser sangue. Aí o que que eu faço? Existe um teste que foi desenvolvido para detecção
de sangue em fezes, tá? Eu não sei o que está usando atualmente, o mesmo fabricante. O que eles lançaram primeiro que se tinha, que foi adquirido para nós, ele precisava para dar um positivo de 4 nanogramas, É pouquinho, né? Bem pouquinho. bem pouquinho. Então, ele daria para positivo para sangue humano, Sim, né? Então, Rico, né? mas aí o que acontece? Dentro do luminol, eu tenho que fazer algumas análises. Então, eu tenho que ver a morfologia, a forma da mancha. Eu tenho que ver o tom de cor. Eu tenho que ver a durabilidade do brilho, da reação. E tem que entendi. ver a intensidade dessa reação. Então, é um conjunto de dados que eu tenho que analisar de uma forma conjunta. É tipo um exemplo. Você matou alguém, eu chego na sua casa, jogo luminol e vejo uma reação de forma circular. Sim. Pode ser sangue? Eu Não. apliquei o luminol com o luminol. Aonde Em eu mim, na pessoa morta. Oi? A pessoa está morta, tá vendo no chão. Não, não. A pessoa foi retirada daí, se limpou. Ah, tá, tá. Não, Entendeu? então Porque se a pessoa está morta daí, eu não preciso luminol, tá vendo a não pessoa? precisa estar morta, é verdade. Burrice da minha Entende? parte, é verdade. Então a Aham. pessoa, a pessoa foi retirada, foi descartada em outros lugares. Aí eu vejo, tá tudo limpo. Aí eu aplico o luminol. Aí eu vejo uma mancha redonda, pequena. Aí você vai, eu posso dizer, é sangue. Tem jeito de sangue? Sim, sim. Não, Pode ter caído uma gota. não. Mas uma gota de sangue, você ia deixar uma gota de sangue? Não, mas com Não, luminol pega, né? não, não. Eu estou Mas perguntando ele tá diferente. uma gota, uma Você vai gota. pegar uma gota de sangue que caiu, tá? Ah, tá. Você Entendi. não vai limpar Vou limpar. e você vai Aí ela vai. deixar quietinha. Não, você vai Não. esfregar. Você vai E esfregar. Ah, entendi. Entendi agora. gota de sangue, eu vou buscar esfregaços. Entendi. Entendi. Sim. Entendeu? Então, é aí que entra a morfologia. Se eu encontrar uma circunferência, tá? Uma mancha circular, a chance de ser sangue é quase zero. Porque se for sangue, você vai querer limpar. O que você faz? Vai pegar produto de limpeza aí. Então, eu vou Sim. pegar esfregaço. Entendi. Peraí, depois eu tento ver aqui, aqui como é que faz para eu poder aplicar vocês verem a tela do meu computador. Sim, você pode Tá. compartilhar. Onde é que vê isso aí? Ó, tem share screen, é uma seta verde. Aí na parte de baixo da Bem no tela. meio. Tá, então vou fazer o seguinte. Vou reduzir aqui. Peraí. Ixi, peraí. Tá, share screen. Isso é Host. uma coisa que você tem que falar, por exemplo, uma pessoa que está começando. São coisas, são dicas Não, é que aqui importantes. tá desabilitado. Peraí, deixa eu ver se eu posso Ah, aqui. acho que será que Ó, você, agora você vai, tem que. peraí. É, Vai, tenta agora. Agora sim. Tá? Agora, peraí um pouquinho. Eu vou abrir duas fotos aqui. Deixa eu achar aqui o. Ai, meu santo. Hum. Não estava no script, por isso que tem, né? Eu tenho que mostrar para vocês. Não, eu acho ótimo, eu quero aprender, na verdade, é muito bom. Entendi. o Cadu vai largar a carreira de professor e vai virar pedreiro, Aham. certeza. Aqui e aqui. Eu estou percebendo que eles gostam de cerveja, então eu acho que eu estou indo para o lugar certo. Não. Uma cerveja é ponto básico para ser perito. É, se não toma cerveja, não pode. É... Screen. Aqui.
Aí. Tá vendo? Sim, tô vendo as fotos. Tá. Vixe, Maria. Ah, Ó, tá vendo? sim. Então aqui você tem um carro. Peraí, qual... é que tem vários. Tem que abrir a foto. Tem. Tá como se fosse o álbum, sabe? Assim você tá vendo? É, tô vendo várias fotos. Tem caso Matsunaga, apresentação, caso Suzane, aí tem Décio, Assim não. Telema. Não, peraí então. Peraí que tá. Peraí. É que eu tinha aberto aqui a. Tá vendo o carro? Aí não, ainda não. Tá É na mesma é o tela. banco? É o Banco de banco com trás. luminol, né? Mas Acho tem que que você abrir tem que. ainda. Isso, aí você tem que clicar duas vezes, aí acho que ele abre. Ó, Ah, ou então ele colocou só essa página para compartilhar. Ou você colocou a sua tela para compartilhar. eu tentei botar a tela, né? Ah, então vai, clica aqui. Acho que aí é a questão só É, acho que do fica computador mais fácil. carregar. Ó, que eu estou clicando na tela que está sendo compartilhada. Isso. Aí clica duas vezes em cima da imagem. Eu acho que Ah, ela deixa eu abre A maior. imagem ainda não abriu ainda para gente. Isso. Isso agora está pensando. Mas esse caso, assim, só para a gente entender mais ou menos, que você vai abrir. Para vocês verem o seguinte, aqui nessa foto é um veículo que foi limpo. Tá Tá? pensando Então, aí. a gente chega quando a gente vê, quando chega no, vai fazer o luminol, Ah. como é que está o estado, no caso de um veículo, né? De Então, que caso que é esse, o Salada? é um Vectra antigo. Ah, tá. Já abriu para vocês? Não, tá pensando ainda. Tá pensando. Mas acho que deu conseguir entender o que você estava Porque a explicando. foto do lado, a 39 é o que você está abrindo. A 40, que é do lado, tá com luminol. Tem Isso, duas? acho que é isso É que que eu eu quero vi. ampliar para vocês verem Sim, sim. Aham. é, o que é analisado, o que você vê quando você põe o luminol, aplica o luminol. Que a olho nu não tem, tipo assim, aparentemente não tem, parece Não que não tem tem nada. nada. Aqui está cheirando a couro, tá? Ah, Cheirando assim, a carrinho limpinho, acabou de limpar, o couro aqui está impecável. Ó, você vê, não tem nada. Não aham. tem nada que me diga que tivesse sido transportado uma pessoa ferida ou morta, né? Entendi, entendi. Uhum, entendi. Porque, nossa, mas aí você vê, dá para ter noção que a foto do lado. É, porque assim, O uma pessoa quanto. tem no mínimo Ó, 5 litros de sangue, né? Se ela não, foi matar. não, aí é que tá. É aquilo que eu te falei. Esfregou. A pessoa que lavou o carro, ela pegou um pano e limpou. Então, na verdade, ela espalhou todo o sangue que tinha no Todo o carro, sangue no carro. Entendi. entendeu? Só que a olho nu você não percebe, Entendi. O né? luminol foi uma. Assim, você falou do peróxido de hidrogênio, né? Da água oxigenada. É, Mas ele foi uma grande ferramenta para vocês na prática, né? é que assim, a água oxigenada, ela como usando ela pura, o que acontece? Você observa se tem matéria orgânica ou não, né? Ah, sim. Então, você Ah, não... então ela tem uma função a mais, né? Oi? Ela tem uma função também interessante, então, ó, além, É, né? é que é interessante, mas é o que acontece. Para a época, era uma coisa interessante. Hoje não me resolve nada, entende? Porque Sim. tipo, se você tiver um piso de cimento e tocar água oxigenada, também vai borbulhar. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. você tem que analisar as superfícies sabe, com outros olhos. Então, é meio complicado. Entendi. E, Salada, e na água, assim? Na água é mais a balística, a direção, porque, assim, deve ter algumas ferramentas também, né? Porque polícia tem que ir, né, para periciar. então, Tem alguma ferramenta clássica? Não quero que, enfim, você possa falar e tal. é que assim, ó, vamos dizer, com relação à balística, eu tenho, vamos dizer, que coletar o projétil, tá? Então, como é que eu vou fazer a coleta do projétil? Existe uma técnica que é eu dar um tiro num tanque de água,
Hum. Então, a água, se ela for Ponta Oca, tá? O projétil Ponta Oca, eu tenho que botar uma camada de cera nessa parte que ela é oca, porque senão ela expande. Ah, tá. Entendi. Para ela não expandir, para ela ficar o mais inteiro possível. Então, eu tenho um tanque de quase 3 metros, né? Então, eu fecho, é um tanque de aço inox, eu fecho o tanque e disparo com uma arma, tem um bocal, né? Onde eu apoio a arma para fazer o disparo. Então, para arma curta, me resolve. E tem no túnel, são caixas de arquivo, de papelão, cheias de algodão. Hum. Não é o algodão tão fininho, é o algodão mais rústico, de forma que eu faço o disparo e ele vai atravessando as caixas Ah, tá. Entendi. lá na frente. Então ele atravessa 5, 6 caixas, 10 caixas, dependendo da arma que eu estou usando. Ah, que massa. Entendi. E aí chega lá, eu vejo qual é até que caixa que foi furada, e aí eu abro e cato no meio do algodão um projétil. Aí você vê a distância, né? Você pode calcular a distância. Aí você vai perguntar, pô, mas se eu der um monte de tiro, como é que eu vou saber qual é a caixa que parou? Aí você põe só botar uma folha de papel em algumas caixas, você sabe, se essa folha de papel não perfurou, ela não perfurou, entendeu? Legal. Olha, entendi. Interessante. Gente, eu Aí só eu... posso voltar de Vai compartilhar lá, aqui para a Dan. gente voltar aqui. Tá? Posso? Tudo bem. Ou você vai tentar abrir salada? Tu quer mostrar alguma outra foto? Alguma coisa? Olha, Fique à vontade. eu abri aqui a foto, agora eu não sei por que que não está aparecendo aí Eu para acho que você. tá só, eu acho que está compartilhando só essa tela para mim, para É, gente. tipo assim, É. quando você vai compartilhar, tem o como Depois, você escolher. É, Aí tá tela bom. depois você cheia. manda pra gente. Isso, a Eu vou gente Mas põe. aproveitando, eu tava vendo as fotos aí que você falou, mudando um pouco o questionamento, a gente está falando muito da profissão do perito e tal, mas eu tenho curiosidade também dos casos que você trabalhou. E aí, assim, tanto o caso da Suzane quanto do Oi, Thor, tudo Ó, bem? o Thor. Ah, Eu ia não perguntar deixa. dele, eu ia falar, Ele está oi, aqui nos meus cadê? pés aqui querendo entrar. Ah, oh, meu Deus, que que lindo! bonito. Então, a gente tem o caso da Suzane e do Matsunaga, né? Sim. E aí a gente até conversou um pouco depois no final, né, da outra entrevista, falando das séries, né? Você chegou a assistir alguma coisa, tanto da. Assisti. E Vamos, aí? vamos lá. Começar primeiro pelo caso da Suzane, o menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. O que acontece? Esses dois filmes, ou essas duas versões, tiveram como enredo, tá, os depoimentos deles durante o julgamento. Uhum. Então você sabe que não é verdade, Sim, tá? Porque num julgamento, o que acontece? Primeiro, o réu pode mentir. No Brasil, não é crime. sim, o Cadu ficou indignado da última Eu vez. estava minha irmã sabia isso aí. Aí ela me É. explicou, Então, realmente, às vezes a testemunha até pode mentir. Não, ela não pode mentir. O não, réu pode. Não, não o pode. réu pode. Então, Por o que causa da presunção de acontece? inocência, ele tá né, não pode se acusar e tal. Ele pode. Ele não pode produzir prova contra ele Contra ele mesmo. mesmo. Não, mas ele Exatamente, pode isso mesmo. mentir. Ele pode mentir. No fundo Ele é isso, ele matou e pode, né? não foi ele. É, E não é é, e se ele é culpado, não isso aí não acresce a pena dele porque ele mentiu, Sim. entendeu? Então não é crime, não tem pena. Então o que acontece da situação? Uma pessoa vai fazer um depoimento. O advogado fala assim, olha, você vai falar isso, isso e isso. Ele tá bom, porque senão não podia ter as duas versões. Na versão dela, ela fala que foi o Daniel que planejou. Ele fala que foi ela que planejou. No mínimo, alguém está mentindo, sim. entendeu? Então, a gente tem que levar em consideração isso.
Então, se os filmes tivessem sido realizados pelos depoimentos deles na delegacia, Aí era outra história. Mas aí será seria que uma. era? Porque do início eu lembro desse caso e depois também fui me aprofundando um pouco mais. Eles acabaram caindo em contradição várias vezes. Então, eles já foram entregando o que realmente aconteceu, Você é um né? advogado do diabo Ele- aqui. Eles, Desculpa. Fala. Fala, vai falando, desculpa. eles tentaram, né, mentir, tentaram a princípio, né, falar algumas coisas, mas depois já foi caindo por terra. Porque assim, ó, Salada, vê se você concorda comigo. Esses dois casos são pessoas ricas. Não é à toa que deu a repercussão que deu. E então, provavelmente, quando a Suzana. Eu já vi você contar. Você deve ter contado esse caso, sei lá quantas milhões de vezes. Faz desde uns 5, 10 anos que você conta esse caso. Esses dois casos. E assim, eu vi uma vez, o último que eu vi você contando foi no Podpah. E aí deu a entender que foi um caso simples, o da Suzana. Porque eles também são pessoas que não são do crime e tal, tal. Então, não tem ideia de como fazer para fugir de investigador, perito e tal. Mas eles devem ter acesso a advogado muito rapidamente. Então, provavelmente no primeiro ou no segundo depoimento, o advogado já está na orelha deles. Então, também não ia ser verdade. Entendeu o que eu quero dizer? Mas é o que eles tentaram Sim, mas fazer. tá, o que acontece? Então, eles tiveram o acompanhamento de um advogado da família. Não foi um bom advogado criminal, porque Ah, tá. inicialmente eles estavam como vítimas, Tá falando da Suzana. Dani, tá? Suzane. A família, o tio da Suzane, pediu para que fosse acompanhado por um advogado. Não quer dizer que era um Thomas Bastos, entende? Entendi. Foi um advogado que tinha um conhecimento, acompanhar para não sair merda, segundo o tio, né? O que acontece? É, você chega numa cena de crime. A gente já sabia que era. Como assim? Sabia o quê? Que era O, gente, polici seriam eles. é, o Entendi. A gente policial da casa, que né? É, o policial que atendeu primeiro, né? Ele teve uma presença de espírito, né? Já assim, tipo, ele já foi muito, já desconfiou desde o início dela, né? sim, basta ver o seguinte: vamos botar assim, os fatos estranhos de uma certa ordem cronológica, tá? Ela diz que depois de toda a situação, deixa o Daniel, deixa o Christian e vai buscar o Andrés. Ela está entrando na casa com o Andrés, ela vê o escritório bagunçado e sai da casa, porque o escritório ficava à direita de quem entra. E sai da casa e aciona o 90. Os policiais chegam para fazer o atendimento e não sabem o que aconteceu, normal, entram para fazer uma varredura no imóvel, porque, teoricamente, poderia ter ainda algum ladrão lá dentro. Então, Uhum. eles fazem a varredura do imóvel, vão entrando com toda a cautela, chega no quarto do casal, vê o casal morto. E não acha mais ninguém. Eles voltam e o polícia chega assim e não sabe como ele fala. Porque como é que ele vai dizer para uma menina de 18 anos que os pais dela estão mortos na cama? E o polícia enrola, enrola, enrola e pá, e fala. O que a Suzane fala no momento que o policial conta para ela? E o que que ela E fala? agora eu faço? Ela pergunta, o que que eu faço? Então, atos falhos, né? Ela cometeu vários atos falhos. Pô, peraí, mataram os pais e ela está perguntando, e agora o que eu faço? É muito esquisito mesmo, né? Foi Entende? muito O esquisito. policial já ficou com 3 pulgas atrás da orelha, tá? Aí o procedimento leva para a delegacia, vai delegado, papapá, aciona o DHPP, eles vão para o DHPP, tá? Chega no DHPP, os dois de beijinho e abraço, ela senta no colo dele, beijinho e abraço, abraço e beijinho, a tal ponto que chegou lá não sei se foi o delegado, o investigador, ô, mina, peraí, você tá na delegacia, se É comporta. verdade.
Nossa, cara. É. Até tem a cena dela no velório, né, dos pais, é uma cena icônica, a roupa dela, depois você procura, Aí Cadu. depois ela vai no velório dos pais com uma mini blusa. É, É. ela tá de um jeito. Assim, a gente tem que respeita, né? Cada pessoa tem uma postura diferente, né? Tudo, mas a cena dela, o personagem que ela É, monta um personagem, entendeu? então, a cena dela é dantesca, tá? É uma coisa surreal. Sim. Tem o lance também da bolsa de dinheiro que ela É, fala. aí o que aí acontece? Eu estou lá fazendo a perícia e tem o diretor do DHPP. Aí o cara me liga, ó, foi morto como? Ó, foi morto a pancada. Quantas pancadas? Várias. Aí daqui a pouco ele me liga, olha, a Suzane falou que tem uma mala que o pai dela guardava em dinheiro. Estava vazia e essa mala ficava no escritório. Olha, não cheguei lá ainda, mas vou dar uma olhada. Eu paro, ela fala que a pasta estava cortada. A pasta estava no acesso ao escritório. Aí eu pego a pasta, eu levanto, não vejo o corte. Aí eu tenho que apertar as laterais da pasta, porque é uma pasta de couro dura. Sei. Entende? Aí o couro faz assim, E aí abre. Entendi. eu consigo ver que ela está cortada. Se ela não É. mexer, Né? Sim, viu? sim. Essa parte que estava cortada estava para o chão. Como é que. Nossa, Então nossa, ela não Sandra, teria que ser a você. Mulher Maravilha com óleo. Sim. Não, você falando, um profissional falando, quando você ouve assim que é de fora, não entende nada, você acha assim, não, são dois amadores. No fundo são, eram, Não, né, mas é Não, claro. É que- é- Cadu! quer ver? Eles assistiram CSI para tentar fazer as coisas. Exatamente. Eu comparo o seguinte, tá? Eles montando o crime. Você entende de carro? eu, assim, particularmente não muito, mas não. Então tá, você não muito. Beleza. Aí você quer preparar um carro para botar na pista para fazer uma prova. Aí você pega e olha tudo que tem na internet. Que tem que ser roda tal, que você tem que rebaixar tanto, você tem que mexer não sei o quê, as velas do carro é tal, refrigeração, bomba de gasolina assim, bomba de gasolina assado. Você fez tudo que você viu na internet, beleza? Top, tudo top você fez. Aí põe esse carro na pista junto com os outros. Não, é pra Grazi, não. Passar Não. vergonha, Vai não passar vai, vergonha, exatamente. entende? Porque você não tem experiência. É a mesma coisa que eles fizeram. Eles olharam na internet, bolaram o crime perfeito, jamais vão pegar a gente, né? Vamos usar luvas de manipulação para não deixar impressão digital. Sim, que você vê no filme, né? Mas ela também usa luva para não deixar impressão digital na casa que ela Na casa dela. o Sim. Daniel vai Tem passar sentido nenhum, né? casa. Esse lance da pasta, eles devem ter falado, vai lá e corta a pasta. Pum, cortou a pasta, jogou e saiu. Não, é que assim, o pai dela, eu digo assim, ele tinha uma reserva para alguma emergência, né? Então, só que ela sabia os valores exatos, né? Tipo assim, 7.000 euros, 5.000 dólares, 10.000 reais, uma mala para uma emergência. Então eu brinco assim que todo mundo tem uma mala dessas em casa, né? Quem- Eu falo que eu tô desde lá, eu tô até hoje procurando na Querendo, minha casa, não achei querendo ainda. deixar essa mala, né? Estou procurando, né? Todo mundo tem uma malinha dessa para emergência, estou procurando a minha aqui. Tanto é que o que foi acertado? Todos os bens que fossem subtraídos no dia do crime seria parte do Christian. E o Daniel e a Suzane, então, ficaria com os bens maiores, que seriam os carros, a casa, a chácara. Isso ficaria para a Suzane e para o Daniel, para o Andrés, né? Então, tanto é que o Christian, como era um metido a malandro, né? Não, essa história eu acho que é o fim da picada. Vai, né? continua.
Aí ele vai no dia seguinte, ele vai numa loja de revenda de veículos. Eu fui com um amigo dele, então eu vou descrever a cena da forma que eu acho, porque o cara é muito malandro, né? Então ele chega lá na loja, olha, vou levar essa máquina aqui, essa moto, 1.000 cilindradas, bonitona, Sim. né? Aí chega o cara, mas você vai pagar como? Em Dinheiro. dinheiro é bom demais. É. Você quer euro ou dólar? O cara acabou Aí de matar a mãe da namorada, né? O pai da. É. ele paga, né? Aí o cara Sim. chega assim, olha, eu preciso dos dados para fazer a transferência da moto. Não, no meu nome não. É no nome do meu amigo. Puta que muito burro. Discreto. Quando ele saiu do distrito da loja, o cara pega e liga para os investigadores do distrito da área. Que ele foi nessa loja, que é no mesmo bairro onde ele cometeu o crime. Nossa. Já tava na TV, já tava tudo, né? Estava em tudo, e ele Sim, no sim. mesmo bairro, Foi entende? ele que meio que entregou, né, todo mundo, porque Ele se matriculou, não, ele se matriculou. Que estou falando Se errado? matriculou bonito. não, é É, porque é exatamente isso, né? O cara entregou porque de bandeja. o que acontece? Se eles fossem mortos, Matriculou na cadeia, né? É. eles são mortos a tiro. Pode ser uma pessoa matar os dois com uma arma de fogo? Não, com uma arma de fogo. Ah, sim, Pode. sim. Pode, pode, pode. Com um bastão. Não, foi bem cruel, meio cruel, né? Entende? Mas se uma pessoa mata os dois com um bastão na cama, Não, não, porque a outra ia acordar, né? É diferente, pode acontecer, mas tem que ser exatamente. muito ligeiro, né? Você bate num e o outro fica esperando. Não, vou esperar minha vez. É, Não, não, porque é. o crânio de uma pessoa, imagina, não é uma Não, tacada, né? barulho, assim, a Foram surpresa. várias, né? Não, Várias. Então, então, Várias. aí você sabe que na cena do crime tem pelo menos duas pessoas. Sim, Pode ser mais? Pode. Uma bate na Marísia, outra no Manfred, e pode ser outra pessoa ali junto. Mas pelo menos duas. pelo menos duas. Até então, eu tenho a Suzane e tenho o Daniel. Duas pessoas. uhum. Maria vem o tonto e se matricula no crime. Aí vão ver, pô, esse cara aqui comprou moto, olha, ele é parente de quem? Vamos buscar. Olha, ele é parente do Daniel, que é namorado da Suzane, que os pais morreram. Nossa, cara, é E ele tá demais. cheio de Cara. dinheiro, não trabalha, é vagabundo, não faz nada. E eu acho que dos três, eu acho que ele é o mais assim que, tipo, não, como que eu posso dizer? O Daniel, eu acho que ele até mudou de nome e tal. Agora, o Christian, ele, você vê depois, ele conseguiu sair da cadeia, mas já foi preso de novo, porque ele realmente Sim. tem, acho que várias questões, né? É um retardado, entende? É um tonto, um imbecil. Pois é. Tá? Por isso que ele está preso. Até onde eu sei, ele andou cometendo mais um crime, pelo que me falaram. Cometeu mais um crime, cometeu Tá? mais um crime. Mas a questão que fica o seguinte: ele estava em liberdade. Foi o que primeiro, como a pena do Christian foi um pouco menor, ele pegou a liberdade condicional mais rápido. Sim. Tá? Aí ele pega uma outra cidade, foi viajar de noite, num bar, e ainda com munição, uma munição no bolso de 9 milímetros. Hum. Ele não pode sair da cidade sem aviso, sem pedir permissão, sem É, avisar. Ele não pode estar em bar. Ele não pode estar à tá noite, ele tudo tem, errado. tá? E mais a munição, que é crime. O que aconteceu? Ele perdeu a condicional. É, É já era. porque eu tava vendo esse negócio da condicional, tipo, o cara meio que perde, né, os direitos dele, dependendo do Sim, crime que ele sim, comete. sim, porque é um benefício que ele está tendo, porque a pena Isso. dele ele não cumpriu. Então, tipo a Elise Matsunaga, ela, outra esperta, se filma no bar Será? à noite tomando cerveja. Não pode, É, a pessoa que está de condicional não pode. Não pode é, frequentar bar e muito menos à noite. À noite tem que estar recolhida. você É, falou eu vi da. no comentário da Netflix, a gente falou no episódio passado.
Vendo ela na É, TV, ela parece um doce. Juro por Deus, você vê assim, é uma mulher tão dele, assim, vendo na TV, assim, sabe? mas, ô, Cadu, sabe uma Todo, coisa que uma cortou que você falou, desculpa. todo psicopata é um doce. É um doce, Sim, né? é. Então, são pessoas extremamente prestativas, são extremamente inteligentes, são pessoas cativantes até a hora do clique. É. É. E é assim, eu acho que a Elise, eu tava conversando com uma amiga minha, que a gente gosta muito sobre isso, né? E aí a gente chegou numa conclusão que eu acho que ela só não achou que ela seria pega. Tipo assim, eu não acho que tenha arrependimento, eu acho que ela não tem arrependimento das coisas que ela fez. Mas eu acho que toda a situação que ela criou é porque ela realmente achou que ela não seria pega, ela não queria ser pega. Mas Mas, esse mas, documentário Bia, desculpa, mas também. qualquer pessoa que vai fazer um crime, ela vai fazer achando que ela não vai ser pega, né? Sim, mas o que eu quero dizer é que ela montou um personagem assim, de uma forma de tipo assim, que ela se desvincula do que ela fez. E se você for parar para pensar nas palavras que ela fala, é como se ela não tivesse feito aquilo, entendeu? Sim, Mas, entendi. mas é que assim, isso aí, da Suzane, isso aí é típico, essa posição é típica da pessoa que tem são a psicopatia, Sim, tá? O comportamento típico, é como se não fosse com ela, porque não fez nada de errado. O que ela fez sim, demais? Só porque matou o pai e a mãe? sim, Entende? exatamente. Para Entendi. que tudo isso? Esse é o E todo, É, né? Então ela não tem aquele arrependimento, não quer aquele sentimento, ela não é... O psicopata não dispõe disso aí. O que tem que se entender é que a psicopatia é uma coisa física, não é mental, ela é Sim, sim. física. Teus lóbulos são defeituosos, tá? Onde ah, tem o teu tá. lado emocional, tem defeito. Então, a pessoa, você nunca vai conseguir curar um psicopata. Você pode criar um. De que forma? Sim, Eu tenho um acidente de carro e acabo danificando meus lóbulos. Então, eu posso me tornar. sim, entendi. Só que o que acontece? Fora isso aí, dentro de uma boa educação, dentro dos bons costumes, tá? A gente recebe freios. O freio da educação, o freio da amizade, o freio moral, o freio caráter, o freio religioso, né? Sim. Você recebe vários freios, tá? Que às vezes te impedem dessa tua psicopatia virar ser Emergir. exposta, tá? Não, É que né, nem todo psicopata é assassino e nem todo assassino é psicopata. Então, existem os psicopatas que eles têm é um transtorno de personalidade, né? Não é uma doença, que você falou. E aí a pessoa, às vezes, pessoas que estão em grandes cargos, em empresas, eles são psicopatas. psicopatas. Eles têm traços de psicopatia, porque, Então, mas né? o que acontece? Na psicopatia, não se diz que o psicopata é matador. Se Sim, fala que a psicopatia, o psicopata não tem sentimentos. Sentimento. exato. Sim, Isso, no Entende? exato. popular a gente mistura com matador, no linguagem Exatamente, popular. Eu tenho um amigo exatamente. que fala, É, fulano é psicopata. Eu falo, nossa, por que você está falando isso da fulana? Então, Né? alguém que faz tudo para subir na vida, pisa por todo mundo e quer que os outros se explodam, ele não pode ser um psicopata. sim, Ele quer exato. alcançar o objetivo dele, custe o que custar. Se menor arrependimento, se o colega dele perdeu o emprego, se ele se ferrou, se não vai ter como sustentar a família, entende? Ele não está ligando. Ele é um psicopata. E muitos políticos são psicopatas. Exato. Essa Mas, é, mas mais uma pergunta, desculpa, eu cortei você. Assim, às vezes você está conversando com uma pessoa e você sente que ela não tem apatia nenhuma. Na conversa, assim, assim, sabe? Oi, tudo bem? E aí você vê, assim, aconteceu alguma coisa no trabalho, perdeu o emprego, como você falou. A pessoa realmente, você vê que ela não sentiu nada, assim, em relação ao outro, né? Uhum. Quando a sua experiência, né, nessa área, você não é psicólogo, forense e tal, mas você tem uma vivência enorme. Você acha que é possível
se por acaso um psicopata que pode matar, é possível prever, não eu que não tenho essa experiência, sabe? Eu vou, mas assim, se você estiver perto de alguém ou uma outra pessoa da área que ela consegue falar assim, essa pessoa aí é perigosa de fato. Daria para você, não sei, chutar ou então dar uma certeza? Não, não. Eu, dentro do meu conhecimento, não. Tá? Porque, via de regra, o psicopata, eles precisam de algum gatilho. É alguma coisa que faz ele virar a cabeça, Tá. entende? Então, é o que a gente chama assim. Qual é o gatilho da Suzane? Olha, não sei, tem que ter um profissional para analisar. Mas o gatilho pode ser as coisas mais sutis. Não quer dizer que seja alguma coisa grave. É um gatilho. Uma gota Tá? d'água, né? Uma coisa assim, Então, né? tipo assim, o maníaco do parque. Então, o que ele tá? Ele é um cara tá normal, de repente ele bate os olhos numa mulher E grudou e nesse cara. aquele comportamento dela, o cabelo, os olhos, o olhar, sei lá o quê, era o gatilho que ele queria. Ele ia pegar aquela mulher para matar. Sim. Então, tem que passar por análises, né? Sim, Tanto é profissional. que a Suzane passou por várias avaliações. Só que a Suzane ela tem uma característica, algumas pessoas chamam, que dizem que ela é dominadora, tá? Eu acho que ela é muito pior que isso. Suzane é uma mulher sedutora, Bem pior. Com tá? certeza. Não, Com não certeza. no, não no sentido Sim, sexual, sim. mas Freudiano ela é da coisa. É. sedutora. Ela te faz você pensar aquilo que ela quer, Sim. tá? Então, eu conheci um psicólogo que foi fazer uma entrevista, uma avaliação com ela. Ele conhecendo a Suzane, olha só, o psicólogo, já com uma puta experiência, Macaco velho, né? é macaco velho. O que ele faz? Ele vai fazer a avaliação na Suzane e ele leva outra psicóloga. Ele não vai sozinho, Olha. porque é o seguinte, ela seduzir uma pessoa, tranquilo. Agora, ela seduzir duas pessoas experientes simultaneamente, É mais difícil. aí é quase que impossível, porque o que ela te deixa de um jeito que a pessoa passa a acreditar nela, que ela está falando a verdade e ela te faz pensar que nem o que ela quer. Tanto é que ela foi presa no presídio feminino aqui em São Paulo. Ela conseguiu amizade com médico, com enfermeira, que Sim. era do interesse dela. Sim. Tanto é que quando deu a rebelião no presídio feminino, ela fugiu para a enfermaria e as outras presas, enfim, que trabalhavam lá, trancaram ela dentro do armário metálico, de forma que as outras presas não acharam ela. Olha que desgrama. Tá? Para te ver a sedução que ela tem. Sim? Aí o que ela fez? Ela queria sair de lá. Aí que ela pegou. Bem, antes disso aí, ela seduziu o filho do advogado. Ah, é? O cara achava que ela ia sair, que ia casar com ele. Puta, a mulher é brava mesmo, hein? Tá? Aí ela estava presa, tem o Ministério Público, tá? Às vezes nos presídios, o Ministério Público, que ou passa lá, mas tem os promotores. Ela seduziu o promotor, que ela queria ser transferida para Taubaté. E ela conseguiu? Aí calma, deixa eu contar a Tá, história. desculpa. Tá Desculpa, querendo, nervoso. O Cadu já tá assim, ó. quero botar suspense, o Cadu já quer ir pro final, né? Aí ela mostrou o relatório lá dele, favorável, mostrou para ela. Ela, não, mas o juiz não tem que assinar. E ela prometeu fazer o pessoal fala, eu falo no popular, tá? Fazer uma gulosa no promotor, tá? Hum. E o promotor mostrou o relatório dele, ela, mas não tem que assinar, o juiz não tem que assinar? Ah, tem. Ah, então, só depois que o juiz assinar.
Aí o juiz, o promotor vai, vota no outro dia, vota com tudo assinado. Ela entra em contato com a ouvidoria do Ministério Público, dizendo que está sendo assediada pelo promotor, Olha que filha da É, puta. tá? Tona. Aí fritou o promotor, tá? Aí, Olha. como ele já tinha pedido, tinha autorizado e o juiz tinha dado o ok, eles cumpriram e levaram ela para Tremembé. Ela está em Tremembé, ela precisa de segurança, né? Como é que ela faz para ter segurança? Quem é o manda-chuva da cadeia? O Sandrão. O Sandrão era presa, condenada por sequestro e morte. Era a lésbica que mandava em tudo lá. Namorava Elise Matsunaga. Ah, ah, é? É. Olha, a Ela olha. Suzane foi. tirou, Esse mundo do O crime é pequenininho também. Sandrão brigou, terminou com a Elise para ficar com a Suzane. terminou com a Elisa da Suzane. Tá? Porque E aí ela não, sabia que ninguém ia pegar ela. sim, e tem aquela entrevista icônica também do Gugu, né? Que ele Tem. entrevista a Suzane na época estava com essa detenta, elas até ganham máquinas de costura. Cadu, depois você procura. É um É. uó, essa O pessoal entrevista é doou muito coisa de boa máquina de mesmo. costura para elas costurarem Pra para elas diminuir costurarem a na cadeia. cadeia. Tá? Aí ela entra para o semiaberto. No semiaberto, você tem que ter um endereço onde você vai ficar. Sim, Tá? claro. Ela vai dar o endereço do pai dela? Não, não tem É, como, né? Não é no tem. céu, Do né? É. tio dela, que estava com o horror dela, do irmão, não tem. O que ela fazia? Ela se envolvia, os parentes das presas que eu fazia as visitas, Nossa. começava de namorico com os caras e falava que na saidinha ia para casa dele. Ixi, cortou para mim. Eu não sei se eu que estou caindo ou são vocês. Para mim, cortou. Pô, Então, vocês ó, você parou, eu vi até que ela ia para a saidinha e ela pegava o endereço dos parentes para das ficar na presas. casa deles e tal. Tá? Então, aí o que acontece? Se ela era uma sedutora amadora quando entrou, hoje ela Ah, ela virou uma saiu de lá. sedutora profissional. Mas tem uma coisa nela que ela, não sei agora, recentemente não acompanhei, mas ela não passava, ela fazia o teste de Rorschach, né? Não sei qual período que eles têm que fazer, se está associado com esses benefícios que ele ganha, mas do teste de Rorschach ela fazia e não era favorável para ela, não. Dizia que ela era um dos meios de dizer que ela não conseguiria viver socialmente, né? Tipo, voltar a viver Então, socialmente. O que é teste de o, rotar? Só o, para a gente o, saber. Ah, desculpa, o teste de Rorschach é aquele das manchas, que tem umas manchas, e aí acho que é um psicólogo que faz, se eu não me engano, e aí, dependendo da interpretação, eles conseguem fazer uma análise da é assim, ó, pessoa. são várias manchas. Nenhuma tem sentido nenhum. Aí ele quer ver o que que a pessoa vê naquela Que mancha. ela vê. Entende? Aí ele olha numa mancha, não, isso aqui é o Batman, tá aqui, ó, a asa, tá aqui, não sei o quê. E não é. Aí ele sabe, não, Batman está associado à violência, está associado a não sei o quê. Então, a Entendi. associação daquilo que eles estão vendo a um estudo por trás disso aí, por trás do que eles estão vendo, né? Entendi. Então, é um teste famoso, teste Rorschach é um teste famoso. Eu vou numa demonstração disso aí, eu vi, ó, tem um bicho ali. Aí eu falei, mas tem aonde? Ó, tá vendo ali as patas? E não sei o quê, papapá, e tudo. É mesmo. Mas eu ver um bicho com as patas e não sei o quê, dentro da psicologia tem um significado. Sim, Esse Entendi. é o negócio. Então, o que eu estou vendo, estou descrevendo, tem um significado. Aí que vai o significado, o estudo da parte psicológica. Então, mas o que que acontece? A Suzane foi uma das presas que passou por várias avaliações. Numa das últimas avaliações, esse psicólogo falou assim que ela tem traços de psicopatia. Eu não perguntei para ele se eram traços leves ou profundos, né? Era uma cicatriz ou um cortinho? E como é que você tem uma leves traços de psicopatia? Ou você tem ou você não tem.
não sei o que é leptocopatia, que avaliação, que droga de avaliação é essa? Entende? Então, para mim, até uma psicopata, entende? É. Não sei a que nível, É, mas é psicopata, grau tá? leve, grau Ela é, isso. é que ela É, pode porque matar, sim, ela porque já, você vê, ela, né? ela arquitetou um plano que, assim, se for, dizem, né, tem algumas teorias de coisas que aconteciam na família, mas, assim, pra gente, pessoas normais, né, que não tem traço, não tem nada, a gente veria meios de sair dessa situação. Ela foi para um caminho totalmente diferente, né? Ela foi para um negócio que não, assim, é o extremo do extremo. Quem faz isso? Quem arquiteta a morte dos próprios pais? Não tem isso. E eu digo o seguinte: eu não quero nada com ela. Se ela estiver perto, eu não fecho os dois olhos, tá? Fica aqui, ó, É melhor. tá? Sim. Ó, Melhor gente, Sai prevenir do que fora. remediar, eu queria entende? fazer. Posso fazer uma pergunta para os dois, na verdade? Porque, Pode fazer. ó, eu tava vendo o Breaking Bad esses dias, que eu tô. Uma amiga minha pediu para eu ver, que eu não tinha visto, né? Aí, foi agora, essa semana, tava já pensando na entrevista e tal. Foi ontem ou de ontem que eu tava vendo. Aí, enfim, tem uma cena que não sei se vocês viram, mas a história de um pai lá de família vira traficante e ele tem um cunhado que é policial, obviamente, da narcótico. E, série vai, o policial toma uns tiros, vira e fica em coma. Aí, esse pai que é traficante, ele tem um filho, e o filho ganhou um livro do Pablo Escobar do tio, que é policial que está em coma. Aí o pai chega, a cena é a seguinte, o pai chega perto do filho e fala, e esse livro aí? Ah, esse livro é do Pablo Escobar porque o meu tio falou que a gente tem que ler, tem que ler porque todo crime forte de repercussão, ele falou os crimes, quem ganha visibilidade sempre é o assassino ou o bandido. O policial que prende não é. E o livro contava como ele foi preso, entendeu? Uhum. Aí eu queria fazer duas perguntas para vocês, uma de um profissional e outra de um entusiasta, que um dia pode virar profissional. Por que que o crime é tão sedutor? Por quê? Para todo mundo. Não é à toa que tem filme, tem filme É o Rambo, Impossível Impossível, filme de terror, enfim, séries, livros. A Agatha Christie está aí, detetive. E, e assim, é verdade que o policial. É lógico que a gente vai dizer assim, não, que o policial não pode falar bem de bandido. Mas no fundo, no fundo, no fundo, o cara tá certo. É o bandido que fica com a glória errada, porque a gente vai falar que não estamos aqui dando igual pro bandido. Mas a gente está fascinado pela cabeça da Suzana Matsunari, a Stock, perdão. O que vocês acham aí? Vocês já pensaram nisso? Enfim. Quem quiser falar aí, vamos conversar. O que acontece? É, o crime, o homem, raça, homem, ser humano, é inerente à violência, à É, conquista, ao querer as coisas, tá? Isso aí faz parte da raça humana, a dominância, tá? Então, eu acredito que exista um fator de curiosidade como isso aí funciona. Por quê? Na realidade, tá? Não é uma coisa que a gente vê, não é vendo em filmes, mas eu pergunto o seguinte: o que você já viu, já participou do crime organizado? eu nada. Nada, mas você sabe que existe. Sei. E já quis ficar perto para ver como é que é, entendeu? Mas você sabe que existe. Você já ouviu falar um monte de coisa, tenho É, certeza, tá? O policial, muitas vezes, ele vê e vive, exato. tá? Só que o policial também não fala do crime organizado, das coisas que acontecem no dia a dia, se ele matou um cara, se ele bateu em alguém, se alguém desafiou ele, não fica, ele comenta entre eles. Mas ele não é um policial que ele não vai chegar para ti, pô, entrei numa arapuca, os caras me atiraram, aí eu respondo, teve troca de tiro, matei dois caras, não sei o quê.
ou eu fui ferido, ficaram rindo da minha cara. Você não vai ver nenhum polícia ficar falando isso. Então, é um clube fechado, é um mundo fechado, é um mundo paralelo, Entendi. da qual só participa quem está ali. Você imagina o seguinte, vou dar um exemplo para você. Na cidade de São Paulo, tá, tem 103 distritos policiais. 103. Se cada um, por dia, tiver um caso interessante, que eu acredito que tenha. Que deva ter. Se você vai fazer uma reportagem disso aí, de um caso, de cada distrito, 1 minuto na televisão, vai mais de 1h30, Caramba. É verdade. Dá tá? 100 minutos, né? 103 minutos. Então, não tem como a população toda absorver toda essa merda que acontece. Mas ela Se a consome. gente... O Datena tá aí do jeito que o Datena vende a violência. Não, mas não, ele não vende violência, ele tenta vender um pouco da realidade dentro dos olhos dele. É, Não é é o que ele tem violência, para oferecer. é a realidade. Se eu te Sim. contar um crime que aconteceu, Mas aí aí você... ele usa um tipo de linguagem, entendeu? Como aqui, a gente usa uma linguagem. Mas a linguagem é uma forma de cativar, que as pessoas gostam de ouvir, entende? Mas não é que está vendendo violência, você está tentando vender um pouco da realidade, da qual você não tem acesso. Isso é verdade. Ele vende uma realidade sim, porque é Não, ele não violento. está inventando. Ele não está inventando. É claro, ele podia dar outras informações. Não, mas ele dá informação policial, entende? Só isso, é informação. Mas ele é a realidade, um pedacinho da realidade. De quantos casos ele fala? Se a gente Ah, poderia, pelo menos na cidade de São Paulo, 103 por dia, ele fala 3, 4 casos no programa. Então, uhum, falando 90 e tantos, que não vai ter chance nunca de ser falado. entendi. Sim. Outra Nunca coisa que tinha pensado acontece, por esse lado. uma outra coisa que acontece é a ignorância do povo. Você vê um gay com a camisa de Che Guevara. O cara é fã do Che Guevara, sabe? Mas que, meu, você sabe quem foi esse cara? Ah, o Che Guevara. Você sabe que ele matava gay? Que ele matava preto, que ele era racista, homofóbico? Sabia disso? Você está expondo ele como um herói? Você sabe o que ele fazia realmente? O cara não sabe. A nossa cultura é tão deturpada, tá? Que Lampião virou Um símbolo, né? De uma região, de uma luz. É. roda de samba lá, o matéria da escola de samba, me fugiram as palavras. Lampião, O que foi, enredo da escola de samba. tá? Era pô, o cara matava as pessoas, o cara invadia cidades, o cara roubava, estuprava, matava, fazia o diabo. Virou matéria de escola de samba. É. Meu, alguma coisa está errada nesse mundo. Você está idolatrando o bandido. Então, aí Sim, eu é uma complicado. pergunta. Isso é só ignorância? Ou do ser humano mesmo? Não, eu acho. é, Você tem um conhecimento maior. Você andaria com uma camiseta admirando Fidel Castro? Não. Sou uma pessoa de esquerda, mas não. Não, não. Independente de, não estou dizendo política partidária, eu estou dizendo com relação à pessoa dele, Não, não, provavelmente não. Não, provavelmente não. entende? Quantas pessoas ele matou? Muitas. Sabia que Cuba tinha um centro de transplantes de órgãos maravilhoso? Você diz no que sentido? De Transplante de medicina órgãos. mesmo. Eu preciso de um Tinha. rim, eu vou lá, pago uma fortuna e eu vou lá para Cuba. Sim, Eu preciso de sim. um fígado, eu preciso de qualquer órgão, eu vou lá para Cuba. Sim, Cuba tinha um grande grupo de esportes antigamente, né? Não, mas vamos, você vai ver aonde eu quero chegar. Eu preciso de um doador para me dar um rim, me dar um fígado, me dar um pulmão. Eles pegam o desprezo político compatível.
Você não pode. Entende? Eles fazem teste, tem, sei lá, tantos mil presos lá, passam por exame, ó, isso aqui é compatível com o cara que vai pagar. Arranca o rim dele, ou arranca os dois e fazem o transplante. É assim que Cuba se desenvolveu com o transplante. Pagava uma fortuna. Quanto é que custa um transplante? Um rim no mercado negro fala que é $100.000 aí no mercado negro. Imagina, chega um cara que tem um milionário, que está mal do rins, que vai morrer, que está hemodiálise e não vai pagar. Lógico, família. Mas tira de quem? Tira dos presos. Entendeu? Então, eu sou contra essa situação, tá? Você é de esquerda, eu acho que eu sou a favor, tá? Eu sou de direita, eu sou a favor do socialismo, tá? Mas eu sou a favor de um socialismo diante de um Estado rico. Você pegar uma Suécia, pegar uma Suíça, pegar um país já desenvolvido que já passou pelo capitalismo, onde ele tem para distribuir para as pessoas são riquezas. A casa, um bom hospital, uma boa Educação. não num país onde não tem a riqueza, aí você vai distribuir miséria. Que é o que acontece aqui. É o que acontece aqui. Se aqui no Brasil tivesse uma sociedade super, todo mundo bem, todo mundo com emprego bom, todo mundo não sei o quê, e fosse para um socialismo, dizer, o Estado cuidar dessas coisas, poderia ser um bom negócio. Difícil porque é muito grande, né? A imensidão desse país, que causa muitas diferenças. Mas se você pega outros países mais desenvolvidos, acaba sendo um socialismo, mas é porque eles distribuem riqueza, não distribuem pobreza. Não comentando assim, ou falando, né? Se pegar assim Lula hoje, ele está fazendo um monte de coisa com dinheiro que está soltando verba para tudo. Mas ele está ferrando para o país, porque já está com primeiros meses aí, com cada mês é um déficit de 40 bilhões, porque não tem dinheiro para fazer isso aí. Ele está tirando da onde para fornecer esse financiamento maluco, esse programa maluco? Não é que não tenha necessidade. Existe a necessidade, mas tem que ter de onde tirar o dinheiro. Né? E ele perdeu a oportunidade no primeiro mandato dele. Ele investiu no social e não investiu nas empresas, capitalismo, para depois colher os frutos. Eu acho que aí, para mim, foi a grande cagada dele. E hoje, pior, que a situação não tem dinheiro, ele quer tirar dinheiro de pedra. Não vai conseguir, vai quebrar. Tá, mas voltando à situação, a ignorância do povo, tá? As pessoas, às vezes, você está mexendo, está num local, tá lá o corpo do morto no meio da calçada, não sei o quê, aí passa a senhora assim, ó, para não ver. Só que ela passa assim, ó. É, Entende? Ela para dar uma olhadinha, ela abre os dedos. É uma curiosidade mórbida do ser humano. O ser humano tem que ver isso aí, ele tem a curiosidade de ver isso aí. Tá? Aquelas pessoas que não podem ver sangue tem que dar um jeito de dar uma olhadinha. às vezes, Salada, eu acho que isso é até um pouco de empatia, assim, do sentimento ao próximo. Às vezes, quando eu já passei por situações assim, aí você fica olhando e fala, coitado, e fica olhando. Eu não sei, é pessoal, tá? Eu não tô falando que as pessoas são assim. Eu não digo que é empatia ao próximo, tá? Porque fica o seguinte: se alguém cair na rua. Você ri. E não Não, morrer, você ri. não, em 90% das pessoas vão passar como se a pessoa não estivesse ali. Exato, É, isso é Tem, pode verdade. ser, claro, alguém que ele ajude, alguém não sei o quê, mas 90% vai passar, vai desviar e vai continuar. Não vai nem olhar para trás. Então, esse sentimento não é um sentimento comum. É. Agora, a curiosidade mórbida, olha, eu já estava atendendo local, no meio de uma comunidade, com chuva, tinha uma praga de uma mãe tomando chuva com o filho de colo, Meu Deus. para ver um morto, meu amor. entende? Para ver o que nós estamos É. vamos fazer, mas ela já sabe. Naquela época tinha muito crime, ela já deve ter visto uns 5 ou 6 lá. Mas não, mas tem que ir de novo para ver como é que tá.
Tem aquelas sabe? moças de velório que passam. Mas era tipo Vai no assim, velório, nem 2, 3 horas sabe da o que manhã, faz, né? chovendo, e a mulher com a cria lá na chuva. É, No é, é. velório, tem os caras que vão, doidos de velório, os caras vão lá para entrar nos velórios. Ah, morreu um parente seu? Não, só vim ver. É. Vai ver os outros chorar, vai ver o morto lá para ver se está bem maquiado, se está bonito, se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo. Meu, então, quer dizer, existe um instinto, aí tem que passar por algum psicólogo, você passa mais de um psicólogo, psiquiatra, para fazer essa análise. Porque é difícil. O que eu sei é muito, vamos dizer, a polícia é um clube do Bolinha, entende? Não no sentido de só homem, Machista, né? Eu entendi. só eles. É o homem ou a mulher policial e tá ali, estão todos fechados. Entende? Se jamais você vai conversar com a polícia, ele vai te dizer tudo o que acontece, tudo que ele fez. Isso não existe. E você, Bia, você acha o quê? O Oi? que te cativa? Eu, no caso, assim, curiosidade, né? Normal do ser humano, como o Salada falou, mas essa semana eu li uma publicação do Jubilute, ele falando sobre isso. Por que que as pessoas têm esse fascínio, né? E realmente faz sentido. E uma das coisas é, ah, no meu caso, né? Isso encaixou comigo, é questão de você também saber meio que se defender, né? Então você aprende Ih, caiu de novo. A internet está dura. A gente também tem que ir para o final, ó. Você sim. terminou falando das pessoas É, que então, a gente tem a questão da se curiosidade, defender. assim, uma das coisas, se defender também, e também tem uma explicação fisiológica disso, a gente tem um aumento, eu não lembro agora, acho que é de dopamina, se não me engano, então essa sensação, né, que a gente tem de acaba gostando mais é por conta disso, né, tem a parte fisiológica envolvida, e também tem, porque a gente quer saber o final, né, da história. Então a gente fica naquela coisa assim, Ó, a dopamina deve ser algum dos hormônios de prazer, certo? Estimulante, é. Estimulante. Então, o que acontece? Você dentro trabalhando como policial, isso aí se torna um vício, entende? Eu digo assim, quando entrei na carreira, eu tinha outra atividade, trabalhava como engenheiro. Então, no é verdade, início, engenheiro. só que de repente isso aí passa, parece que entra no sangue, tá? Eu era das pessoas que eu tirava férias, 10 dias antes de terminar minhas férias, eu já estava ansioso para voltar a trabalhar, porque eu queria meu trabalho, porque eu vou para Porto Alegre, né? Às vezes faz 10 anos que eu não vou, eu estranhava, eu andava um trechão lá, pô, mas não tem nenhuma sirene passando aqui, sabe? Raio de cidade, não acontece nada, não tem sirene, isso, não tem viatura correndo, não tem ambulância correndo. São Paulo, você tá, qualquer lugar que você vá, daqui a pouco tem uma ambulância, 3 viaturas, e não sei o quê, você tem que cuidar, abrir passagem. Mas não tem, sabe? Não, assim, pô, que merda, isso aqui não acontece nada nessa cidade. A polícia não roda, não sabe? Eu Sim. sentindo falta do Sim. som, aquele som infernal. Eu, quando for Assim, nos tempos iniciais, eu andava com sirene ligada, né, 3x4, que eu tinha que andar e andar rasgando no meio do trânsito. Tá? Hoje eu já, claro, tá transmitindo trabalho, ó, liga a sirene, mas daqui a pouco ele vem um pouquinho e já pá, desliga a sirene, porque é muito alta aquela porcaria no ouvido, sabe? Você termina o plantão, tá, o teu ouvido tá é. Uhum. ouvido monstruoso. Eu estava olhando aqui de novo, não é a dopamina, é a adrenalina. Por isso que a gente fica É, atento assim. então, a adrenalina, o que acontece? A adrenalina normalmente vem quando você mexe, vamos dizer, com medo, ansiedade, alegria, tensão, susto, entende? Qualquer coisa dessas porcarias, tua adrenalina vai a milhão. Então, imagina você, tipo, a gente numa viatura,
o trânsito está 40 por hora, e sendo que ele não dá 120 no meio do trânsito. Meu Deus. É muito doido isso. Entende? Uma vez eu dei uma carona para umas amigas, aí eu cheguei e falei, como é que está o seguro de vocês? Está tudo em dia? Ah, então, por quê? Não, porque está quase no final do plantão e o trânsito aqui está uma... Agora a gente vai chegar rapidinho na base. Eu estava em São Bernardo. E aí comecei a acelerar, pá, puxando, e vai, não sei o quê, sabe? Aí as duas, nossa, eu não sei o quê. Que montanha-russa que nada. O negócio era E no é, carro de polícia não pode usar cinto, né? Porque não pode usar cinto policial no carro, né? Porque é uma coisa que atrapalha, no fundo. Não é um é, risco. que é assim, existe um certo mito. Depende do que você vai fazer. Se eu estiver andando no momento, pegando uma estrada, pegando uma marginal, que é um deslocamento longo, eu usar cinto não me tanto faz. É Até vai me verdade. proteger. Agora, se eu chegar, estou chegando na área de local, na hora que é uma quebrada, eu solto o cinto, arma na mão, vidro baixado, Entendi. porque eu não vou, se der alguma coisa, eu não vou ter tempo de pegar a arma, então a arma já tem que estar na mão. O vidro, se o vidro fragmentar, ele pode me machucar, então já vai com o vidro abaixado. Eu achava que tinha que ser fechado. Não, Uhum. mas não é prova de bala, não é balístico. Então, Hum, se o vidro perfurar o vidro, ele pode vir fragmento da É, o olho, né? Então vai me prejudicar. Então, eu já estou com o vidro abaixado. Às vezes eu estou com estou chegando, o deslocamento é 20 por hora, eu estou com a mão na porta, com a arma na mão, né? O braço na porta, com a arma na mão. entendi. Porque eu já tenho que estar preparado para uma eventual disparo, para um eventual desembarque, eu tenho que estar preparado. Você vai olhando, já observando como é que está, se tem gente, se não tem, se movimentação que você vê. Você tem que estar super alerta, né? Sim. Então, aí a adrenalina já fica lá. Tu, 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 tu. Gente, ó, a gente já. É assim, a gente tem que ir pro final. Bia, faz a sua última pergunta e a gente vai para as dicas e aí encerra. Tá bom? Ó, Salada, é muito cativante te ouvir, realmente. Dá não vontade, dá, né? assim, dá Você vontade de acha pegar uma cerveja aqui e falar, vamos fazer uma live de 16 horas, né? Porque você fala bem, é gostoso, assim, você envolve, pelo menos eu fico envolvido em te ouvir, assim, muito gostoso. Vai lá, Bia. uma pergunta? Tenho não, senão a gente vai Eu pro tinha, final. não, até tinha algumas perguntas, mas aí eu acho que vai tomar muito tempo. Eu acho que Pega uma dessas perguntas aí. E uma só, vai lá. Uhum. tá bom. Não precisa ser as É, 32. tá Tinha um bom. link no primeiro que tinha um caderno. Um caderninho, né? Eu fiz algumas, mas eu falei, eu vou deixar rolar e vou deixar. Eu acho que só ainda voltando um pouco sobre a profissão, né, do perito, qual que foi a sua maior satisfação, assim? Pode ser, sei lá, de repente algum caso, alguma coisa, mas profissionalmente falando, qual foi a sua maior satisfação? Não, 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 Ouviu? Tá me não, não, ouvindo? não vi. Não entendi. Como perito, assim, com a sua profissão, qual foi a sua maior satisfação com o seu trabalho? Tipo, um momento que você falou, Olha, caramba, para mim, o que que acontece? Meu orgasmo, tá? Pericial do trabalho é quando você vê o seguinte: você consegue levantar uma prova que Hum, me dá autoria, que dá para fazer a justiça, que eu tô, assim, ó, não é que eu estou incriminando alguém, eu estou provando que o assassino esteve lá. Entende? Às vezes, que nem um colega, pô, ele conseguiu tirar um DNA de uma mordida de maçã, deu o DNA do autor. Olha que chique, sabe? A hora que ele pegar o autor, bater o DNA dele lá daquela maçã, o cara tá. Você tá ligando o cara. O que é. Na verdade, é que eu sempre falo. Às vezes pergunta assim, mas o perito não é tendencioso? Como é que você é tendencioso? Eu quero a verdade. Eu é. não
para provar a inocência ou a culpa de alguém. Eu quero a verdade. Eu vou atrás da verdade. Eu quero provar a verdade. É isso que me interessa. Se a verdade condena alguém, sinto muito. Se a verdade inocenta alguém, nossa, que legal, tá? É assim, tem uma vez eu estava na base, estavam uns caras lá contando uma história, puta, mas uma história muito patada. Que um cara chegou, que deu tiro neles, não sei o quê, acertou o vidro do carro, papapá, mas uma história assim mirabolante. E eu estava passando, o delegado chegou e disse: pô, Sala, vê se cabe nessa história, dá uma olhada aqui, tá? E os caras me contaram a história. Eu falei: doutor, olha, a história que estou contando está compatível, está razoável. Olha aqui onde estou o disparo, estou nesse sentido que eles estão falando, esse aqui não sei o quê, papapá, comecei a... Ah, tá bom. Então, uma breve análise de uma situação que, de repente, os caras iam ser fritos, como suspeito de algum crime, entende? Uma análise que eu fiz da verdade, a busca sempre é da verdade, eu estava com a conclusão que eles estavam falando a É verdade, verdade, entendi. entende? Então, para mim, por isso que eu digo assim, não interessa aonde vai chegar, para quem que é, para que lado, não tem lado. A verdade não tem lado, a verdade é a verdade. E aí, se conseguir comprovar a verdade com provas materiais, provas técnicas, nossa, é um gosto, assim, de puta, tá, meu trabalho tá legal. E aí, às vezes, o que acontece? Dá uma dinâmica de uma situação, sabe? Aí o cara fala, tem um caso que eu falei assim: olha, tenho certeza que esse cara falar a verdade, tá? Eu acho que entre 80 e 90% do que eu falei, do que eu contemplei como sendo a realidade, vai fechar. Entende? Ah, não fechou 100%, não. 100% também querer demais, eu não sou mágico, né? Uhum. Bola de cristal. Mas se fechar 70%, 80% de uma cena que só tem vestígio, você descreveu o que aconteceu ali. Olha, aconteceu, o autor entrou aqui, não sei o quê, pegou a pessoa aqui, esfaqueou ela aqui, o cara pegou, correu para lá, parou na porta, já ferido, aí o outro foi lá e acabou de matar ele lá. Né? Dá para dizer isso pelos vestígios? Às vezes dá. Só por uma análise de sangue. Uhum. É. Né? Então, por isso que eu digo assim, tem mania de falar, olha, o perito é treinado para ver o que os outros não enxergam. Né? Então, tem aqueles leminhas que a gente tem, que é difícil de tentar explicar. Uma mancha de sangue para um leigo é uma mancha de sangue. O perito, essa mancha de sangue pode ter muitas informações. Sim. Né? Basta você saber ler. Que eu falo, o local fala javanês. Aprenda a falar jovem. Exato. O perito é mestre em javanês. Sabe javanês não adianta. O local pode falar horror, você não sabe nada, como é que você vai entender o que o local está falando? Sim. O Sim, perito sabe, a segunda língua nativa do perito é o javanês. eu já falei isso. Né? Muito bom. E tudo que Ó, é. gente, não, E tudo, excelente. Vamos assim para a gente ir finalmente para a dica cultural. Então a gente vai passar aqui alguma coisa, algum toque sobre cultura relacionada à ciência ou, né, alguma coisa assim. Vou deixar o salada por último, pode ser, Bia? Tá E, bom. então eu vou já dar a minha, vou ser bem breve. Não é verdade não é uma dica, mas saiu do Tesouro Nacional, vai ter agora um fundo chamado Educa Tesouro. Deixa eu colar aqui, peraí. É, chama Tesouro Educa Mais, que é para as pessoas, pais que têm aí filhos pequenos, que podem abrir como se fosse uma poupança pelo Tesouro Nacional. Você pode colocar no mínimo R$ 30 e no mínimo também de colocar até 5 anos, para que o filho ou os filhos possam usar o dinheiro para pagar uma faculdade ou cursos relacionados à sua formação. A reportagem Legal. que eu vou colocar na descrição, ela é do G1, então eles não explicam muito bem se o filho morre, se o filho pode usar o dinheiro para comprar um carro depois, não explica muito bem. Mas existe agora essa possibilidade, sobretudo para os pais ou para quem, né, quiser investir. E a vida é dura, todo mundo sabe, o dinheiro não é fácil.
Então fica uma dica aí para quem quiser se informar mais sobre esse programa aí. Chama Tesouro Educa Mais. Vai lá, Bia. A minha dica cultural é sobre ainda casos, true crime, casos criminais. E é sobre. Tem uma série que chama Mindhunter, não sei se o Salado deve conhecer. E acho que para quem gosta, né, ou se está começando a se interessar por essa parte aí de serial killers, dessas coisas, eles explicam bem como que iniciou isso daí, o Mindhunter. Tem histórias reais, tem histórias de serial killers famosos, Ed Kemper, tem acho que o Richard Speck, tem alguns casos que é uma série de ficção, mas é baseada em histórias reais. Gostei bastante dessa série. Tá onde? Netflix. Netflix. Muito bom. Fala, eu acho que eu sei o que você vai falar, mas Eu tenho duas coisas para falar. Duas. Primeiro, canal AXN. Você tem a primeira temporada do Perícia Lab, tá? Que são a apresentação de casos reais, onde envolveu o trabalho da perícia. Então, tem muita explicação do trabalho pericial, como é que se faz, como é que se chega lá, o que é importante, o que foram fatos analisados nesses casos. Venho informar que eu sei que o pessoal vai gostar. Tem o canal AXN, ou como os entendidos gostam de falar, AXN, né? o que é? Dizem que consegue ver pelos computadores, naquele TV grátis, alguma coisa, dizem que consegue ver. Eu não consegui, Tá. porque Eu eu não tentei ver no consigo mexer em YouTube. computador, né? Então, esse mês agora, estou gravando a segunda temporada, que deve sair ou até o final do ano, início do ano que vem, sair a segunda temporada. Vai ser divulgado no meu Instagram, @Perito Salada. Então, quem acompanha vai ficar sabendo quando vai ser divulgado. Lançado. Uma outra coisa que eu tenho para falar é o seguinte: as pessoas que têm interesse na carreira policial, tá? Comece a estudar ontem, tá? Se você tem um interesse, curiosidade, quer ver como é que é, estuda. Mas aqui não sai o edital. Pega o último edital, já tem a matéria de tudo que você vai precisar. De um concurso para o outro muda muito pouco, entende? Então, vou botar 95% da matéria, você já sabe e já tem condição de estudar. Então, estuda, tá? O que eu digo sempre no meu Instagram, só posso dizer a seguinte forma para vocês: se preparem e nunca desistam dos seus sonhos, tá? Você buscar um sonho, concretizar um sonho é uma coisa maravilhosa. Então, o que eu digo, se prepare, que não vem de graça. Imagina, nunca desista. Mesmo, olha, não passei nesse, te prepara no próximo. Concurso é assim, meu. Então, é o que eu tenho a falar para vocês, entende? Então, às vezes o pessoal pergunta, o que que eu faço, não sei o quê, para ser perito. Estuda, entende? Se Senta a você bunda for na cadeira e toda. vai ter Estuda chance de passar. muito. Se você passa naquela de estudar para passar, já escolha a sua profissão, porque para perito vai ficar difícil. Então, olha, prepara. Mas não sei o quê. Ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém. Entende? Até aquilo que é mais árduo, que exige mais da gente, a conquista é sempre mais saborosa. Sempre mais. Salada, falando em sonho e conquista, vou te fazer três perguntinhas. Respostas a. Primeiro, como é a vida de artista agora que você está nessa série da XJ, estrelando Perito Salada e eu esqueci a Thelma. Thelminha Rocha é a parceira É dele, a ela é parceira maravilhosa. dele. Olha, Como foi ser artista, Salada? eu estranho, eu estranho. Claro, já tenho reconhecido algumas pessoas, me reconhecem na rua, às vezes quer tirar Autógrafo? foto. Não, autógrafo nem tanto, né? Vamos tirar Vai chegar foto, não sei lá. o quê, vamos tirar foto. Aí eu fui esses dias no estúdio, aí estava me trocando, acho que camareira, o nome da mulher dos cargos, que eu não sei, né? Fica uma bagunça. A mulher queria botar a meia no meu pé. Ô, louco, virou rei. Eu disse, mas que isso? Botar minha meia no meu pé? Não, mas é normal. Não, normal para você, para mim não. Né? Porque você chega lá, tem que parar, limpa a pele, põe maquiagem. Aí vem a outra lá
com a roupa, pega a minha roupa toda passadinha, bonitinha no cabide, né? Aí eu tiro a minha e vou botando em cima do negócio lá De do qualquer jeito. provador. As mulheres já vão pegando, já vão botando no cabide, não sei o quê. Tipo, eu não sou acostumado com essas coisas. É muito Para mesmo, mim, eu chego em né? casa, eu ponho na cadeira, ponho pendurado, não sei o quê. Tá bom. Não, tudo no cabide. Aí tinha uma coisinha que assim, já foi lá mulher com ferro de passagem, não sei o quê, pá, não, pá. E aí, nossa, eu não sou acostumado com essas coisas. Eu sou daquelas pessoas, por exemplo, um ditado que se fala no Sul, né? Eu não sou mais grosso por falta de espaço, né? É, eu sou meio grotesco, assim, do meu jeito, sabe? Não sei se a mulher vai querer botar meia no meu pé, não. Não, pera, para, É, para, para, para. Que isso? Se eu não conseguisse, tudo bem, mas para. Entende? É normal, não sei o que. Normal para você, para mim não é, não. é a vida de artista. Né? As outras duas são: tem alguma coisa que você já foi em milhares de podcasts que você, antes de começar o podcast, hoje eu vou falar. Ó, você estreia, aí você passa o podcast, passa a entrevista que você não falou e que você sempre quis falar, agora é a hora. Olha, você me faz uma pergunta difícil. Eu vou responder de uma outra forma, tá? Dando uma coisa que eu nunca pensei em falar, entende? Mas eu vou, por um outro lado, eu vou comentar alguma coisa que eu tenho um enorme prazer em falar, tá? Que eu sou uma pessoa, eu sou realizado pessoalmente, profissionalmente dentro da minha profissão. Eu sou uma pessoa extremamente realizada, sou extremamente feliz com o meu trabalho. Claro, poderia ser melhor remunerado, claro, mas se não fosse perito criminal, eu não seria outra coisa, mataria, entende? Não consigo me ver como outra atividade. O pessoal fala, mas salada, você não pensa. O pessoal, mas você esquece salada, as coisas que eu falo, você esquece aquilo, eu esqueço. Mas se for alguma coisa de serviço, alguma coisa de tecnologia, Ficou. alguma coisa relativamente ao meu trabalho, eu gravo que é uma beleza, não esqueço nunca mais. Agora, nome de pessoa, fisionomia, um compromisso, não sei o quê, eu esqueço tudo. Agora, falou que é do trabalho, olha, estamos fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o quê, meu, entra e grava e não sai nunca mais. A engenharia, Entende? nada de nostalgia com engenharia também. Bom, acho que a engenharia é bom para outros engenheiros. Entende? Está cheio de engenheiro aí querendo trabalhar. Acho que parabéns. Tá tudo certo, né? Certo. Eles lá na área deles e eu na minha, não tem problema. Eu gosto Sim, muito da engenharia, uma área bastante importante, mas não é para mim. não é Só para isso. você, certo? Por último, Ricardo Salada, o que te orgulha nessa sua vida profissional? Eu acho que o que me orgulha é tentar fazer sempre o melhor. Tentar sempre me dar de mim, tentar analisar, não esmorecer, sempre buscar Fazer a ou melhor. tentar fazer o Não, melhor? eu tento fazer o melhor. Eu não sei se esse aí é o melhor que eu vou conseguir fazer amanhã, entende? Eu faço o meu melhor hoje, porque a gente sempre está numa eterna evolução. Então, meu melhor hoje pode ser o não melhor amanhã, porque eu aprendi alguma coisa amanhã. Eu poderia ter feito mais ontem. Muito lindo. É isso aí. Entende? Então, Gente, como a ó, vida é um muito eterno bom. aprendizado, uma eterna melhora, eu quero continuar sempre assim, melhorando, aprendendo cada vez mais. É isso aí. Gente, eu já vou agradecendo aqui. Bia, obrigado. Nick, Gui, infelizmente não contamos com vocês hoje. Foi super especial essa nossa jornada. Nossa, Salada, ó, Verdade. vai ficar na minha memória, Mesmo. certeza, essas duas entrevistas. Bia, vamos falar tchau. Depois a gente se despede, o Tchau, Salada se despede. tchau, Cadu, tchau, Salada, muito obrigada. Querendo mais adiante, a gente bater mais um papo, porque você viu, ó, nós começamos às 5h30, são 7h30, só Só duas 2 horas. horas, entende? Daí quando eu falei para ti que 2 horas era pouco, você falou que isso. Já Você viu? falamos 4 horas e ainda está faltando coisa. Tá faltando coisa. A gente Sim, nem falou direito das gravações do Perícia Lab, a gente só passou. é, mas assistam Assista. Perícia Lab, é muito bom. Tá? Obrigado, viu, Salada? Valeu, Cadu. Falou, Bia. Valeu. Então, terminamos aqui o nosso 35º episódio.
vírgula, como diria a Avalone. Segunda parte foi honrado para mim, maravilhoso, inesquecível. Espero que vocês tenham gostado, que o Salada tenha gostado, que a Bia tenha gostado, a Nick e o Gui também, quando forem ouvir. E é isso aí, gente. Nos vemos mais tarde e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Anhembi Morumbi, além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!